Olá, boa noite a todos do canal. Eu sou o Emanuel. Hoje já sou um senhor de 75 anos. Mas o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha por volta de uns 30, 31 anos. Isso na cidade de São Benedito, no Ceará. Vou contar para vocês algo muito aterrorizador que aconteceu comigo nessa época. Por isso tenha muito cuidado. Esse relato serve de exemplo. Que o lobisomem, ele é vingativo. Pois bem, vamos ao relato. Eu sou nascido e criado nessa cidade de São Benedito, no Ceará. Cidade serrana muito boa. Acostumado ali na lida da roça, do sítio, sempre trabalhei desde criança. Quando eu cheguei a uma certa idade, eu trabalhei por um bom tempo. O famoso boiadeiro. Eu pegava os bois ali do sítio e como aquela época não tinha caminhão, era muito caro para pagar um caminhão para levar aquelas carradas de boi. Então eu mesmo tinha que ir tangendo naquelas estradas. Dependendo da cidade que eu tinha que levar, eu andava o dia inteiro. Era uma vida muito cansativa, mas era o que eu tinha que fazer para poder ganhar o pão de cada dia. Pois bem, o tempo foi passando, até que eu cheguei nessa idade que eu falei de 30, 31 até 32 anos. Eu não me recordo muito bem, mas foi numa época assim. Tava bem naquela época que às noites era lua cheia. E um certo dia, eu peguei aproximadamente uns 30 cabeças de gado para me levar numa cidade bem longe. Só que eu já saí por volta de umas 3 horas da tarde. E ali andando naquelas estradas, logo já escureceu. Eu tinha que chegar pelo menos até umas 7 horas, senão ia estar muito escuro, mesmo a lua cheia, e eu ia me ferrar para levar aqueles bois. Eu tinha que chegar até 7 horas na casa de um conhecido já que deixava os gados lá no curral, para 5 horas da manhã eu já levantar e até chegar nessa cidade. E o combinado era assim sempre. Então eu, andando ali mais rápido que eu podia, tangendo aqueles bois, para me ganhar tempo. Só que a noite chegou muito rápido. E eu vi que eu ia chegar pelo menos de 7h30 para umas 7h40 na casa daquele homem. Mas não tinha o que fazer. Alguns bois davam trabalho, outros não davam. Quando faltava aí cerca de uns 2 km para chegar na casa daquele homem, eu percebi que os bois começaram a ficar muito agitados. Muito agitado mesmo. E não queria ir, empancaram tudo ali. Um detalhe que eu não contei aqui no relato. Naquela época, era normal andar armado. Ou pelo menos ali nos interiores. E como eu sabia que eu corria risco de ser assaltado ou até algo pior, eu sempre andava com 38 na cintura, bem carregado. Pois bem, ali eu já coloquei a mão na cintura e já fiquei apreensivo. E tangendo os bois. De repente aquela manada de boi seguiu em frente. Só que passou mais coisa de 1 minuto no máximo, eu vi que algo se jogou no meio daqueles bois naquela estradinha de chão. Algo muito grande e feio. E ali eu tentando identificar o que era, e nada. Então eu peguei uma lanterna, que eu carregava por precaução, e fiquei tentando iluminar lá no meio dos bois. E ali eu consegui ver uma criatura tão horrível, que eu quase caí para trás. Mas como era uma época que, principalmente no Nordeste, no Ceará, você via muito falar em lobisomem, ali eu já tinha certeza que era um. Então eu falei, seu coisa ruim, então você veio querer matar os bois para me dar prejuízo e eu sair como ruim? Então eu saquei a arma e já fui meio que em direção ali entre os bois ali para tentar pegar ele de surpresa. Quando cheguei a uns 10 metros daquela criatura horrível, que fedia muito, ele tentando atacar os bois com toda fúria, aqueles olhos bem vermelhos, e eu percebi que ele tinha suas pernas muito grandes, parece que envergada para trás. Só que tinha muito touro, aqueles touros grandes e muita arisca, que toda vez que ele tentava atacar um, o outro ia dar uma chifrada nele. Sem querer ele ficou meio que imprensado no meio daqueles bois, porque era estradinha muito estreita.
Ali eu peguei o 38 e sapequei tiro nos coros daquela criatura. Então eu percebi que pelo menos um tiro eu acertei naquela criatura. E ele saiu ali se imprensando no meio daqueles bois e se jogou naquele mato e saiu fazendo os barulhos mais feios do mundo. Uma espécie de urro, de grito, sei lá o que era aquilo. E eu continuei com a arma na mão e fui tangendo aqueles bois até chegar na casa do homem. O homem lá, que eu sempre deixava os gados quando ia para aqueles lados, ele falou que tinha escutado o tiro. Então ele falou para eu tomar muito cuidado e parar de ficar andando até essas horas nessas estradas. Porque, como eu falei, era uma época que se ouvia falar muito no lobisomem. Mas o relato não para por aí. A pior parte vem. Essas criaturas são muito vingativas. Porque, lógico, é uma pessoa que se transforma nela. Depois daquele acontecido, passou-se uns 2 dias. E era final de semana. Eu estava tranquilamente na minha casa ali, casinha no interior, curtindo minha folga. Isso era um sábado. E as horas foram se passando. Tava eu, minha esposa e meu filho ali na área da casa, por volta de umas 11 horas da noite. Como no domingo a gente não ia fazer nada, a gente estava aproveitando para ficar até mais tarde ali. E nessa época eu tinha 2 cabeças de gado e algumas galinhas. Acreditem, aquele mesmo lobisomem, acredito eu que veio se vingar por causa de eu ter acertado um tiro nele, veio destruindo tudo ali no meu quintal. Quando eu olhei, ele tinha destruído o galinheiro das galinhas e estava querendo matar tudo ali. E rapidamente, numa fúria muito grande, ele foi em direção aos bois. E nisso, eu gritei para aquela criatura parar, e quando ele olhou para mim, ele fez uma cara de ódio tão grande, mas tão feia mesmo, que eu pude ver naqueles olhos vermelhos dele, que ele não via a hora de me estraçalhar, digamos assim. Ele queria se vingar do tiro que levou. E acreditem, quando ele olhou pra mim, que ele fez aquela cara horrível, ele deu meio que uma espécie de risada, uma risada diabólica muito grossa. Eu sabendo que eu não ia ter chance nenhuma contra aquela besta horrível, que dava uns 2 metros de altura, e era muito forte. Eu gritei pra minha esposa trazer minha arma. E eu sempre deixava ela bem carregada. Rapidamente ela veio. E eu ali meio que imóvel. Quando ele percebeu que eu ia tentar sair do lugar, ele veio com tudo. Ele estava a cerca de uns 20 metros de mim. A minha sorte é que a minha esposa agiu rápido e conseguiu me entregar o 38. E no piscar de olho ali, ele já estava em cima. Só que eu sapequei tiro sem dó. Eu lembro que eu descarreguei aquele 38. Pelo menos 3, 4 tiros pegou nos lombos dele. Ele saiu gritando de novo novamente em direção àquele mato. E eu fiquei gritando de lá, falei: vem, sem vergonha, vem. Você levar chumbo nos coros, tá achando que aqui você vai ter até bala. Modéstia à parte, eu tinha muita coragem. Depois disso, passou-se meses, anos, nunca mais se ouviu falar em lobisomem. Até hoje não sei se aquela criatura morreu ou se a pessoa que se transformou em lobisomem foi para outra cidade. Mas também eu nunca nem investiguei nem quis saber. Pois bem, espero que vocês tenham gostado do relato. Esse relato eu contei para poucas pessoas. Muito cuidado, o lobisomem ele é muito vingativo. Boa noite e até o próximo relato.